Vamos abrir no Salmos 51. Nós leremos até o versículo 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Alguém já disse que toda a Bíblia fala a nós, mas os salmos, além de falar ao nosso coração, eles falam por nós. Ou seja, os salmos são orações de servos de Deus, por meio dos quais nós podemos ouvir a voz de Deus, mas também podemos nos apropriar das palavras aqui escritas para fazer as nossas orações. E quantas vezes eu tenho usado essas palavras de Davi para confessar ao Senhor o meu pecado ou os meus pecados. Davi está fazendo uma oração de confissão e arrependimento. O pano de fundo dessa passagem é 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero pedir você para abrir aí, por gentileza. Nós vamos compreender o Salmo 51, mas se nós não olharmos o pano de fundo desse salmo, nós não vamos entendê-lo completamente. 2 Samuel, capítulo 11, está escrito assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos, com os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele no muro, um pedaço de mó corredora, e que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifique a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, da tua própria casa, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Voltemos lá para o Salmo 51. A Bíblia é o livro mais sincero que existe. Ela não esconde os erros dos seus principais personagens. A Bíblia não é um livro de super-heróis. Se nós isolarmos alguns fatos da vida de Davi, nós vamos pensar que ele era um super-herói. Mas a Bíblia mostra a parte ruim da vida de Davi, a parte sombria da vida desse homem, desse servo do Senhor, que é reconhecido como homem segundo o coração de Deus. À luz dessa experiência de Davi, desse Salmo 51, eu quero refletir um pouco sobre o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento. Que Deus nos conduza nessa reflexão e nos faça examinar o nosso próprio arrependimento, para ver se é um arrependimento bíblico, genuíno, verdadeiro. O chamado do arrependimento é a primeira mensagem do Evangelho. Se você começar a ler os Evangelhos, você vai perceber que João Batista surge no cenário, ele é o precursor de Jesus. E em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem que estava na boca de João Batista. Depois que João Batista foi preso, Jesus ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus ele chama 12 discípulos e os comissiona para uma missão. E a Bíblia diz lá em Marcos 6,12 que esses 12 saindo pregavam ao povo que se arrependesse. Pedro, em Pentecostes, durante o Pentecoste, Pedro ele pregou a sua mensagem. E foi uma mensagem tão impactante que o apelo surgiu da sua assembleia, do seu público. E as pessoas perplexas perguntavam: o que faremos, irmãos? E ele respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. O apóstolo Paulo foi alcançado por esse evangelho, por essa mensagem gloriosa, e ele passou também a pregar aos gentios. E ele diz lá em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. No seu discurso também, diante do rei Agripa, ele diz: eu anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras de arrependimento. Jesus, ele fazendo um resumo do seu evangelho, o evangelho que deveria ser levado ao mundo pelos seus discípulos, ele diz que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações. Então, o arrependimento, através desses versículos que eu mencionei, é uma mensagem
fundamental do Evangelho. O Evangelho começa com essa mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que essa mensagem ela não tem sido pregada atualmente pela maioria dos pregadores, daqueles que utilizam as Escrituras para propagar os seus ensinos. É uma mensagem esquecida pela maioria dos pregadores atuais, porque essa mensagem choca, essa mensagem confronta, essa mensagem incomoda. Por isso que as pessoas não querem pregar e as outras pessoas também não querem ouvir essa mensagem, porque essa mensagem traz confronto e muitas vezes ela traz perseguição. Todos esses mensageiros, João Batista, os 12, Pedro, Paulo, Jesus, que pregaram essa mensagem do arrependimento, todos eles foram perseguidos. Todos eles sofreram consequências por causa da sua mensagem. Eu li em algum lugar algo interessante sobre isso, e o autor dizia o seguinte: Noé não entrou na arca dizendo vai dar tudo certo, algo de bom vai acontecer. É o discurso que está presente na maioria dos pregadores atuais. Vai dar tudo certo, algo de bom vai acontecer. Então Noé não entrou na arca dizendo isso. Jeremias não foi preso por pregar, creia e declare vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por dizer a Herodes, eu profetizo bênção sobre ti. Todos eles foram perseguidos e muitos mortos porque diziam, arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho e é isso que eu venho lembrar vocês nessa noite. Não é uma mensagem apenas para aqueles que não ouviram falar do Evangelho. Não é uma mensagem apenas para os ímpios, mas a igreja precisa ouvir essa mensagem. Se você meditar um pouco lá nas cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, você vai perceber que a maioria das cartas, Jesus disse, arrepende-te, arrepende-se, arrepende-se. E eu acredito que a igreja, a nossa igreja, essa igreja e todas as igrejas precisam ouvir essa mensagem. Arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Mas o que é arrependimento? A palavra arrependimento significa mudança de mente. É uma mudança radical. O pecador, ele é agraciado por Deus, por essa experiência, que consiste em reconhecer os pecados, abandonar esses pecados e se voltar para Deus. O arrependimento é o começo de uma nova vida. Quais são os elementos desse arrependimento? Em que consiste o arrependimento verdadeiro? Veja aí sua Bíblia no Salmo 51, a confissão de Davi. Davi se volta para Deus com confissão e arrependimento. E nesse salmo e em outras passagens da Bíblia encontramos elementos do verdadeiro arrependimento. Primeiramente, o arrependimento consiste em uma convicção profunda do pecado. Versículo 3 do Salmo 51 diz, Davi, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Antes de Davi ser confrontado por Deus através do profeta Natã, ele não estava consciente do seu pecado. Ele estava obscurecido de entendimento. Ele estava com a sua mente cauterizada e ele não conseguia enxergar os seus próprios pecados. E não apenas isso, quando Natã conta aquela história, Davi ele é capaz de condenar o pecado na vida dos outros, mas não é capaz de enxergar na sua própria vida. Ele diz, a partir daquela história que Natã contou, ele diz, esse homem merece morrer. E ele tem que restituir 4 vezes aquilo que ele fez. E Natã, como se colocando o dedo na cara de Davi, disse, esse homem é você. A partir daquele momento, o Espírito Santo conduziu Davi a uma convicção
profunda do seu pecado. E nesse versículo 3 ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto o homem ele não olhar para o seu próprio pecado, enquanto o homem ele procurar ver apenas o pecado do outro, ele não terá passado pelo primeiro passo do arrependimento, que é a convicção de pecado. Convicção de pecado é o reconhecimento do próprio pecado. É o reconhecimento de que temos pecado. É o reconhecimento de que temos desobedecido às ordens de Deus. Davi, no versículo 1 e 2, ele usa 3 palavras para falar sobre o seu pecado. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É a primeira palavra. Lava-me completamente da minha iniquidade. É a segunda palavra. E purifica-me do meu pecado. Transgressões significa rebelião. Significa se rebelar contra uma autoridade. E quando Davi confessa o seu pecado, ele reconhece que ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Davi reconhece que ele quebrou a lei do santo e eterno Deus. Com a palavra iniquidade, Davi, aqui, a palavra iniquidade significa algo sujo, imundo. Por isso que ele diz mais adiante: purifica-me, lava-me completamente. Porque ele estava dizendo: eu estou sujo da minha iniquidade. E a outra palavra é a palavra pecado, que significa errar o alvo. Davi está dizendo: eu errei o alvo. Eu estou vivendo aquém do padrão de Deus. Eu estou vivendo fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Ele está convicto do seu pecado. Ele está consciente também de que tudo foi feito contra Deus. Versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui nós temos um homem reconhecendo que tudo que ele fez, tudo que ele havia praticado, foi feito contra Deus. Todo o nosso pecado, seja em palavras, seja em pensamento, seja em ações, ele é feito contra um Deus santo que odeia o pecado. E é importante que nós, quando formos visitados por Deus com a convicção de pecado, venhamos reconhecer que todo o nosso pecado é feito contra Deus. Ainda que os nossos pecados venham atingir outras pessoas, nossa família, nossos amigos, nossa igreja, no final das contas, o nosso pecado, ele fere, ele mancha, ele macula o caráter de Deus. Ele entristece o Espírito Santo de Deus. E Davi está reconhecendo: pequei contra ti e contra ti somente. Ele também reconhece que não tem nenhum direito diante de Deus quando ele diz: de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor pode falar sobre mim o que quiser. O Senhor pode me criticar, o Senhor pode me condenar, o Senhor pode me lançar no inferno, e ainda assim o Senhor estará sendo justo. Mas no versículo 5, ele está tão convicto do seu pecado, que ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está convicto aqui, do que ele está convicto aqui, é que a sua natureza é essencialmente má. Ele está dizendo aqui: eu fiz tudo isso, mas não foi por causa daquela mulher, não foi por causa disso ou daquilo. Eu fiz tudo aquilo porque a minha natureza, o meu coração é mau. Eu nasci na iniquidade. Por natureza eu sou um pecador. E por isso eu fiz tudo isso. Você já encarou você mesmo nesse dia? Ou durante a sua vida você já olhou para dentro de si, do seu coração, a sua vida, e já encarou você? É assustador quando nós paramos para analisar o nosso próprio coração, o nosso próprio comportamento, os nossos próprios pensamentos. O mundo ele vai fazer de tudo para você não examinar a si mesmo.
O mundo ele vai fazer de tudo para que você não pare e pense a respeito da sua vida, da sua condição diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos conclama nessa noite a analisar o nosso próprio coração, a esquecer as desculpas que temos dado, as transferências de culpa que nós temos elaborado, a parar de usar as nossas justificativas, a parar de olhar o pecado do outro e olhar para nós, e ter um tempo de introspecção e pensar como nós temos vivido diante de Deus. Convicção de pecado é o reconhecimento de que temos pecado diante de um Deus santo. Segundo aspecto ou elemento do verdadeiro arrependimento é a contrição. A tristeza de Davi, o lamento de Davi está aqui presente nessas linhas. Ele está contrito, ele está abatido, ele está lamentando o seu pecado. A contrição é um elemento importante. Veja aí em Tiago, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4. Tiago fala sobre essa questão do arrependimento. Versículo 8 a 10. Versículos 8 a 10. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Afligi-vos, lamentai e chorai. Diante do pecado deve ser a nossa reação. O nosso arrependimento deve conter esse elemento da contrição, da tristeza, do lamento, do choro. Você tem chorado pelos seus pecados? Talvez você tenha chorado por uma perda. Talvez você tenha chorado por alguma decepção. Mas você tem chorado pelos seus pecados? Uma das marcas do verdadeiro arrependimento é o lamento pelos nossos pecados. O que tem levado você a chorar? O que tem levado você a lamentar? São os seus pecados diante de Deus? Importante refletir sobre isso. No entanto, o falso arrependimento pode também conter a tristeza, pode conter choro. Veja aí um homem que se arrependeu, mas não foi verdadeiramente. Judas, em Mateus capítulo 27, nós temos aí um homem que sentiu remorso, mas não experimentou o verdadeiro arrependimento. Mateus 27, versículo 3, conhecemos o contexto aí em que Judas ele trai o Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Ele lamenta e ele confessa, mas não diante de Deus. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios que a tristeza segundo Deus, ela conduz ao arrependimento. O arrependimento que gera vida. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quando a pessoa está triste por causa de um arrependimento verdadeiro, ela se volta para Deus. Mas quando é um falso arrependimento, ela foge de Deus. Pedro, ele negou Jesus. Mas quando ele foi confrontado, ele chorou amargamente, mas ele se voltou para Jesus. Judas, ele chorou, ele lamentou e até confessou, mas não se voltou para Deus. Será que você tem lamentado os seus pecados? Talvez pelas consequências, talvez com medo de ir para o inferno, mas você não tem se voltado para Deus, quebrantado e confessando os seus pecados. Esse não é o verdadeiro arrependimento.
O verdadeiro arrependimento consiste numa convicção de pecado, num lamento, numa tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento. O terceiro elemento do verdadeiro arrependimento é a confissão. No momento de confissão, sempre nós lemos textos pertinentes. E o desta noite foi 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Não adianta apenas reconhecer. Não adianta apenas lamentar e chorar. É necessário confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi ficou um tempo querendo encobrir o seu pecado. Ele planejou tudo. Ele pecou contra Deus, quebrando o 7º mandamento. E na tentativa de encobrir o seu pecado, ele foi quebrando o 10º mandamento. Foi quebrando toda a lei de Deus. Porque enquanto o homem tentar encobrir o seu pecado, ele vai pecar, ele vai quebrar mais e mais a lei de Deus. Porque o caminho da restauração, o caminho da salvação, o caminho de mudar a vida, é o caminho do arrependimento. Se o homem quiser pensar em encobrir o seu pecado, ele estará mais e mais se envolvendo no seu pecado. Jamais prosperará. Aquele que quer encobrir o seu pecado jamais prosperará. Davi fez um plano A, chamando Urias, para que ele pudesse ir à sua casa e ninguém desconfiasse de nada. O plano A não deu certo. Eu repeti ali a expressão que diz, e Urias não desceu à sua casa. Ali era o fracasso de Davi. Ali é o fracasso de quem quer encobrir os seus pecados. Depois ele chamou Urias, embebedou Urias, e Urias não desceu à sua casa. Não adianta encobrir o pecado. Depois Davi disse, agora vai resolver. Vou colocar Urias na frente da batalha, ele vai morrer e vai estar tudo resolvido. O texto finaliza dizendo, e isso tudo que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Mesmo que você esconda de todas as pessoas, mesmo que seu esposo, sua esposa não saiba, mesmo seus pais não saibam, mesmo seus filhos não saibam, saiba, reconheça que Deus vê todas as coisas. E nós vivemos diante dele. E a visão dele é que importa. A visão dele é que importa. Veja aí no Salmo 32, a experiência de Davi foi uma experiência terrível. E ele aprendeu que não deve encobrir o pecado. Ele não consegue encobrir o pecado. Salmo 32, versículo 3, Davi está dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, a mão de Deus pesando sobre ele. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Versículo 10 diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que confessa o seu pecado e confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Que bênção, irmãos. Reconhecer que somos pecadores, somos falhos, mas reconhecer também que Deus é misericordioso. Reconhecer de que a confissão, a convicção, o lamento e a confissão é o caminho da restauração. Não podemos guardar pecados. Não podemos tentar esconder, porque Deus vê todas as coisas. O quarto elemento do verdadeiro arrependimento é a conversão. Nada adianta você reconhecer. Muitas pessoas reconhecem. Muitas pessoas dizem, eu tenho um pecado, eu sou falho. Muitas pessoas até dizem, mas quem não é? Quem não tem pecado atira a primeira pedra e usa a Bíblia até. Muitas pessoas têm lamentado até, têm até confessado, mas não há nenhuma mudança de vida. O arrependimento verdadeiro consiste
numa conversão, numa mudança de vida. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 15. É uma das figuras mais profundas a respeito do arrependimento, que é a parábola aí dos 2 filhos, conhecida como parábola do filho pródigo. Aqui nós temos um homem que abandonou a casa do pai. A partir do versículo 11, diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui é o estado que chegou esse homem. Mas a partir do 17 começa o seu arrependimento. Primeiro com convicção, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aqui nós temos o lamento de alguém que abandonou a casa do pai, se afastou do pai, uma figura daqueles que se afastam de Deus. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome, padeço. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Confissão. Agora o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Se ele parasse apenas na convicção, se ele parasse apenas no reconhecimento, no mero reconhecimento, se ele parasse apenas no lamento, não teria se arrependido. Mas o versículo 20 fala do elemento muito importante no arrependimento verdadeiro, que é a conversão. Levantando-se foi para o seu pai. É necessário se voltar para Deus, é necessário se levantar, é necessário deixar o pecado, é necessário se voltar para Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. O que falar de Zaqueu, em Lucas 19, nós vamos ler. Um homem que queria ver Jesus, mas não podia porque era baixo e tinha muita gente ali. Era um homem que era odiado pelos seus conterrâneos porque ele era um publicano. E ele procurava ver quem era Jesus. E Jesus, aproximando ali, viu Zaqueu em cima daquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Zaqueu desceu a toda pressa, recebeu Jesus com alegria, e certamente ali na sua casa Jesus pregou o evangelho para Zaqueu, falou do arrependimento, falou da necessidade que ele tinha de se voltar para Deus. E em um momento lá, enquanto os outros criticavam Jesus porque recebeu pecadores, Zaqueu disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que estava acontecendo ali? O arrependimento verdadeiro. O que estava acontecendo ali? A conversão de um pecador. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para trazer arrependimento. Jesus veio para trazer transformação. Jesus veio para trazer salvação, e o arrependimento é o caminho que conduz à salvação. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Sem arrependimento não há salvação. Não pense você, não pensemos nós, por sermos batizados, ou por participarmos da igreja, ou por participarmos da ceia, ou por fazermos qualquer coisa, vamos ser salvos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não colocarmos a nossa fé única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, nós estaremos perdidos. O arrependimento é o caminho para a remissão de pecados e para a restauração do favor de Deus. A falta de arrependimento traz condenação, é a estrada para a ruína. Abra sua Bíblia em Lucas
talvez você ainda esteja em Lucas, volte aí algumas páginas, capítulo 13. Lucas 13. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento ou morte. Ou nos arrependemos dos nossos pecados para a vida, ou permanecemos em nossos pecados e morremos em nossos pecados. Se igualmente não arrependerdes, vós igualmente perecereis. Essa é a mensagem de Jesus. Aqueles homens chegaram a Jesus pensando que aqueles que sofreram a tragédia eram mais pecadores, porque Deus permitiu que passasse por aquela tragédia. Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês padecerão, vocês perecerão. O arrependimento é inseparável da fé. O verdadeiro arrependimento, ele é sempre acompanhado pela fé. Por isso que Jesus começou a pregar o Evangelho. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo são as duas grandes demandas do Evangelho. O Evangelho exige arrependimento. O Evangelho exige fé no Senhor Jesus Cristo. O arrependimento é um dom de Deus. Ninguém se arrepende porque de si mesmo decidiu se arrepender. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso está escrito que aos gentios foi dado arrependimento para a vida. O arrependimento é uma dádiva de Deus, mas é um dever de todos os homens. Como Paulo notificou a todos os homens que em toda parte se arrependam. É uma obra da graça de Deus, mas é um dever de todo homem. Quero concluir as minhas palavras perguntando a você: você já se arrependeu dos seus pecados? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você é batizado em alguma igreja. Eu estou perguntando se você já se arrependeu dos seus pecados. Eu estou perguntando se em algum momento você já esteve tão convicto do seu pecado que você sentiu nojo de si mesmo. Se você esteve tão contrito e lamentando a sua condição, você chorou na presença de Deus. Eu estou perguntando se você já confessou diante de Deus que você é um pecador miserável. Eu estou perguntando se você já decidiu se voltar para Deus e levantar do chiqueiro que você se encontra e se voltar para Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Um dos sinais de que você se arrependeu é que você continua se arrependendo. Por isso que essa mensagem é para os ímpios, mas também é para a igreja. Porque um dos sinais de uma pessoa verdadeiramente arrependida, uma pessoa que se voltou para Deus, é que ela continua se arrependendo. Como diz a primeira tese de Lutero, o arrependimento é um estado constante do cristão. Me arrependo hoje, me arrependo amanhã, e o arrependimento deve ser um estado constante do cristão. Talvez você diga: mas eu não preciso me arrepender. Me arrepender do quê? Quem precisa arrepender é Davi, que cometeu tantas coisas. Talvez quem precise arrepender é pessoas que estão aí nas drogas, nas bebidas, nas farras, ou que não paga suas contas, ou que não é um bom pai de família, ou que não é uma boa dona de casa. E talvez você diga e olha para você e diz: mas eu pago as minhas contas, eu sou um bom cidadão. Talvez você diga: eu não preciso me arrepender. Mas eu vim dizer aqui nessa noite que você precisa se arrepender. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você cumpre isso, você não precisa se arrepender. Mas se você não cumpre isso, e certamente você não cumpre, com certeza você não cumpre. Amar a Deus de todo o entendimento, você não ama. Amar a Deus de toda a sua alma, você não faz isso. Amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você não faz isso. E nem você ama o próximo como a si mesmo.
O que eu fiz aqui foi o resumo da lei de Deus. Se você é transgressor da lei de Deus, como eu sou, você precisa se arrepender. Se você não está vivendo assim, para a glória de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. O arrependimento é a sua maior necessidade. E nessa noite nós podemos falar como Davi: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. No mesmo salmo, Davi vai dizer que Deus ele não despreza o contrito e abatido de espírito. Jesus Cristo fez provisão para você e para mim na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas Jesus Cristo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Cristo morreu uma única vez, por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Isaías diz que o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. E nele nós temos vida. E nós podemos nos voltar para Deus com arrependimento. E Deus não vai desprezar nenhuma pessoa que arrependida se volta para Ele. Portanto, o meu recado nessa noite, o recado da palavra de Deus, é para todos nós. O recado da palavra de Deus é curto e objetivo. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você terá vida, vida eterna, vida abundante, vida plena, vida verdadeira. Porque essa é a promessa de Jesus Cristo. Essa é a promessa do Evangelho. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.